Fala pessoal, eu sou o Felipe e hoje eu vim falar de mais uma solução aqui da TD Sustentável, é o nosso monitoramento remoto, o que a gente chama de TDRR, com o objetivo de monitorar em tempo real todos os seus parâmetros hidráulicos e garantir que você não tenha nenhum tipo de imprevisto com vazamentos, transtornos como falta d'água, extravasão ou qualquer tipo de não conformidade no seu sistema de gestão hídrico. Beleza? Então vem comigo conhecer um pouquinho do monitoramento remoto, eu vou te mostrar ele na prática agora em 2. Então, pessoal, chegamos aqui à interface aqui do nosso sistema de monitoramento remoto, o TDRR. Como vocês podem ver aqui, a gente tem um cliente modelo, esse cliente está disponível no nosso site, que está aparecendo aqui na tela, www.tedsustentável.com.br. Você consegue acessar essa interface aqui e dar uma olhada, você utilizando o nosso monitoramento remoto através desse cliente modelo. E esse cliente modelo ele tem um dos parâmetros hidráulicos mais simples que a gente pode ter, fica mais fácil a visualização aqui, onde a gente tem um hidrômetro, um tanque inferior que é a cisterna, a bomba, o tanque superior e o nosso consumo, né? O tanque superior seria a caixa d'água. Então, pessoal, quando eu clico ali no hidrômetro, ele me traz uma projeção controlada de quanto que deve vir ali a minha conta referência no final do mês, trazendo uma previsibilidade e evitando qualquer tipo de transtorno com um orçamento imprevisto, qualquer tipo de vazamento. Então, dia após dia vai sendo feita a leitura do hidrômetro, e isso daqui vem me trazendo a média de consumo diário, que vai me mostrar de amarelo quando tem um consumo um pouco acima e de vermelho quando tem um consumo crítico. Além disso, ele vem me mostrando o consumo acumulado e ele me dá uma projeção de que se eu manter esse padrão, a minha conta, nesse caso aqui, vai vir R$ 13.411,86. Isso daqui ajuda muito a nossa gestão de contas, porque se a conta vier muito fora dessa conta referência aqui, a gente sabe que existiu algum erro de leitura por parte do leitorista, um erro humano por parte da companhia, qualquer tipo de não conformidade aí, e a gente precisa evitar esse tipo de pagamento injusto. Então a gente consegue garantir justiça aqui, garantir uma previsibilidade no orçamento que eu preciso destinar para a água no final do mês. E voltando aqui para a interface do nosso monitoramento remoto, após você ver ali o funcionamento do hidrômetro, a gente vai para o tanque inferior. O que é o tanque inferior? É a nossa cisterna. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o gráfico de nível dessa cisterna e vai me mostrar aqui exatamente o momento que está sendo consumida essa água, o momento que está caindo a água de alguma fonte de abastecimento, que provavelmente é a companhia de água ou uma fonte secundária, um caminhão-pipa, por exemplo. Tá? E aí o que acontece aqui? A gente consegue ver o volume em tempo real, desde meia-noite até 23h59 ali no final do dia. A gente consegue saber quando está tendo esse consumo, que é quando está tendo um decréscimo aqui, e isso precisa se comunicar com o gráfico de acionamento de bomba e também com o preenchimento do reservatório superior, que é a caixa d'água. Afinal, se a gente tiver qualquer tipo de perda ali no meio do caminho, isso não vai se comunicar. Então, já é o início de uma análise que a gente consegue fazer com esses dados. A gente tem o nosso limite superior, que é essa linha pontilhada aqui de amarelo, e a gente tem os limites inferiores também, que alertam a gente quando a gente tem algum grau crítico aqui dentro. A gente recebe alertas, alarmes, quando a gente atinge esse nível operacional mínimo. Então, a gente tem esse alerta aqui, e assim como a gente tem o nível operacional máximo, o alarme de extravasão, que aí já é quando passa do nível operacional máximo, o limite superior, que é o nosso teto, e aqui é o nível de falta de água. Então, você pode reparar que você recebe inúmeros alertas aí antes de chegar nesse gráfico aqui, que é uma falta d'água. Então, é uma manutenção preventiva o tempo todo. Voltando aqui para a nossa interface, a gente vai clicar agora no nível da bomba, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem os litros por minuto e a gente tem aqui a vazão da bomba também. Então, a gente vai saber exatamente os momentos que essa bomba foi acionada, a vazão de acionamento dessa bomba, tá? E o quanto que ela está bombeando por minuto para o reservatório superior. Lembra que eu falei, isso daqui tem que se comunicar com o reservatório inferior, no momento que essa bomba está acionada, tem que estar esvaziando o reservatório inferior e tem que estar sendo abastecido o reservatório superior. Isso mostra que não tem nenhuma perda em nenhum dos ramais, beleza? Então aqui foi o momento que foi acionada a bomba, por volta de 6h30 da manhã, depois por volta de 9, depois por volta de 11 da manhã e assim por diante. Beleza? Isso é interessante porque a gente consegue fazer uma análise, inclusive, referente ao acionamento dessas bombas. Se o padrão de acionamento dessas bombas é por volta de 3 a 4 a 5 vezes por dia, em determinado dia acionou 7, 8, 9 vezes, a gente já percebe que tem alguma mudança nesse padrão aí de acionamento dessa bomba. Beleza?
Seguindo aqui, a gente vai para o tanque superior, que é a nossa caixa d'água. A caixa d'água ela funciona também como um reservatório, então o gráfico é do mesmo layout do reservatório inferior. A única diferença é que ele funciona ao contrário, né? Então, quando o reservatório inferior está esvaziando, a bomba está acionada e o reservatório superior está enchendo. Vocês perceberam que foi exatamente o momento que eu falei, por volta das 6h30, por volta das 9 e pouca da manhã, tá? Por volta de quase 11 horas aqui da manhã e assim por diante. E aqui a gente precisa ter também os limites superiores e inferiores, que são os limites de extravasão, o limite operacional máximo também, e o limite crítico, que pode me mostrar que vai ter uma falta d'água nesse reservatório aqui, e, consequentemente, o transtorno das casas ou do estabelecimento comercial ficar sem água. Então, atingindo esses limites críticos aqui, já vai ser gerado um alerta para garantir uma manutenção preventiva e não esperar a água acabar para saber que tem que pedir um caminhão-pipa, por exemplo, beleza? Então, esse daqui é o gráfico do reservatório superior. E agora a gente vai para o gráfico do consumo. Então, aqui dentro do gráfico de consumo, ele tem as linhas de aprendizado. Depois de algum tempo de acionamento desse monitoramento, a gente vai conseguindo ter uma previsibilidade do momento que existe mais consumo, do momento que existe menos consumo, e vai sendo desenhada essa linha pontilhada aqui, que me mostra qual que é o padrão de consumo nesse reservatório aqui, nesse estabelecimento. Beleza? Se em algum momento a gente tiver alguma mudança brusca nesse padrão de consumo, é exatamente quando a gente identifica que pode ter uma não conformidade, como um vazamento. Tá? E é exatamente quando a gente envia o nosso técnico para identificar onde que está essa não conformidade e quais são os passos para sanar essa não conformidade. Então, mais uma vez, é um gráfico que funciona de meia-noite até 23h59, todos os dias, e que fica armazenado esses dados aqui, a gente consegue utilizar ele em forma de manutenção preventiva e não corretiva. E quando corretiva, no caso de um vazamento, o tempo de reação é muito mais rápido, porque a gente vai conseguir identificar isso daqui no mesmo minuto que ocorrer, já vai ser notificado. Então eu não preciso esperar a minha fatura de água chegar no final do mês para identificar que eu tive uma não conformidade, já com minha fatura de água 300, 400% acima. A gente consegue identificar isso em tempo real. Tá? O monitoramento remoto ele utiliza apenas um ponto de eletricidade, mais nada, não é necessário mais nada, uma vez que ele funciona através de um sistema dual chip. Tá? Então não é necessário acessar internet do estabelecimento comercial, intranet do estabelecimento comercial, nada, ele fica armazenado em nuvem e a gente tem um range de armazenamento aqui de aproximadamente 3 meses, então você consegue importar esses dados para o seu sistema depois e ter todos os seus dados aí durante toda essa parceria, mas aqui dentro do sistema você consegue acessar ainda 3 meses anteriores, beleza? Se você não quiser nenhum tipo de transtorno com extravasão, falta d'água, mudança brusca no seu padrão de consumo, possível vazamento, entre em contato com a gente já aqui embaixo no link da nossa descrição e verifica quanto que ficaria esse sistema para a sua realidade, para os seus parâmetros hidráulicos, beleza? A gente realiza uma visita totalmente sem compromisso e cria uma proposta aí para você totalmente sem compromisso, para que você possa ter esse tipo de comodidade e essa tecnologia de apoio para garantir nenhum tipo de imprevisto. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso monitoramento remoto. Mais uma vez eu te convido a visitar o nosso site, que está aparecendo aqui embaixo, e lá a gente vai ter o nosso cliente modelo. Então você pode utilizar esse cliente modelo que eu apresentei aqui para você, para verificar como que são as funcionalidades. Lembrando que esse monitoramento remoto pode ser acessado através do seu smartphone, então a gente tem aplicativo hoje já para Android ou via iOS, você consegue acessar pelo navegador e até mesmo pelo navegador do computador, que foi como eu mostrei aqui nessa demonstração para vocês. Não se esquece de clicar aqui embaixo nesse link da nossa consultoria para que a gente possa elaborar uma proposta para a sua realidade hidráulica, para você ter essa tecnologia de apoio aí, para você garantir que não vai ter imprevistos orçamentários, não vai ter transtornos como vazamentos, extravasões, mudança brusca no padrão de consumo ou até mesmo falta d'água. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like aqui embaixo. Se tem qualquer tipo de dúvida, pode deixar um comentário aqui embaixo que a gente vai estar te respondendo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as novidades que vão sair aqui. Tem mais vídeo aí. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima!